Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje entrevistando o superintendente do Disque Denúncia, General Mário de Oliveira Seixas. Nós vamos continuar no tema, mas dando uma pequena mudada. Juliana. General, tem estudo pelo Movimento Vida Melhor, um canal específico de denúncias para as crianças que sofrem abuso. Como é que está esse processo? É até dezembro que vai esse estudo? Como é que é? Nós apresentamos ao CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um segundo programa social. O MVM já conduz um programa social e nós estamos apresentando essa proposta de segundo programa. Isso viria em decorrência de uma parceria que o MVM está fazendo com o Instituto NOUS. O Instituto NOUS é uma entidade internacionalmente conhecida no Rio de Janeiro, que já conduz esse tipo de serviço no Rio de Janeiro. Não é um disque denúncia para crianças, não é? É um canal de comunicação por intermédio do qual a criança que se sente vítima, né? E é importante colocar isso, a criança que se sente vítima, mais importante do que efetivamente ela ser vítima, é ela se sentir vítima. Né? A criança que se sente vítima de algum tipo de abuso, de violência, em ambiente fechado, e isso acontece normalmente da parte, né? O vitimizador é alguém a quem a criança se sente dependente, de quem a criança se sente dependente, né? Tem uma certa autoridade, ascendência sobre a criança, o que inibe uma manifestação de reação da criança a essa violência que ela recebe. Você cria um canal para que ela possa se comunicar e dizer do que está acontecendo, de maneira que se deflagre um processo de reversão, inclusive de ação sobre o vitimizador, a ação que tente identificar as causas. Está provado que normalmente esse vitimizador ele foi vítima no passado, ele acaba reeditando. Será por telefone também? Isso. É o mesmo número? Não. Aí é todo... Vai mudar. Um outro número, são atendentes diferentes, qualificadas, são assistentes sociais, psicólogas que vão estar interagindo com essa criança e identificando o mecanismo, o processo segundo o qual se poderia. Mas isso está em fase ainda e eu aproveito a chance para dizer que, em sendo aprovado, eu espero que esteja em vias de ser aprovado pelo CMDCA, nós precisaremos de uma empresa que efetivamente mantenha o serviço, né? E é um serviço que naturalmente vai agregar prestígio para a empresa e ajuda na sua imagem de demonstrar que tem responsabilidade social. Nós falamos aqui que, né, estamos ainda no bloco Disque Denúncia, né, General Seixas, mas veja que já estamos mudando a atividade desse pessoal, no Movimento da Vida Melhor. Esse é um trabalho que virá, mas já tem um de abordagem de crianças que vivem pelas ruas da cidade, que esse já está acontecendo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Esse programa, o rótulo dele é um programa de abordagem social, tipificado dentro da Política Nacional de Assistência Social, do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. É um trabalho que tem por objetivo reduzir progressivamente o universo de crianças em risco social em situação de rua, né? Então, o MVM, com esse programa que é chamado Construindo uma Vida Melhor, ele vai à rua com educadores sociais, identifica esses casos de crianças que estão mendigando ou que estão num quadro de panfletagem, né? Ou drogadição, coisas mais graves, e aí então procura identificar o caso, e a equipe de uma dupla psicossocial, uma psicóloga e uma assistente social, vão interagir com a família dessa criança, identificando as causas que geraram as circunstâncias que levaram a criança para a rua e buscando reverter esse quadro. Os resultados têm sido extremamente animadores. O secretário de Assistência Social teve uma reunião recente conosco, demonstrando até interesse de ampliar o universo de profissionais envolvidos, porque, para que vocês tenham ideia, nós abordamos nesses 6 meses de 2012 alguma coisa pouco acima de 200 crianças.
e dessas 200 crianças abordadas que tiveram tratamento junto às suas famílias, essa tentativa de reversão, só foram vistas novamente na rua 31 crianças. Então a gente poderia dizer que quase 90% das crianças encontradas na rua deixaram de... Não vou dizer que tiramos da rua, porque de repente essa criança pode voltar no futuro, mas nos dados disponíveis hoje, quase 90% das crianças que foram encontradas em atividades de mendicância e principalmente de panfletagem, mais de 20% delas de fora de Campinas, de cidades próximas, né, até de Piracicaba já foi encontrado crianças. São crianças que são arrebanhadas, trazidas para Campinas para distribuir panfleto de negócios os mais diversos, né? Essas crianças não foram vistas novamente na rua, o que é extremamente significativo. Esses 31 casos normalmente são casos já mais complexos, que envolvem drogadição, que envolvem desestrutura familiar total. Fora dos pais, tem algum outro maior por trás dessas crianças? Um Certamente, explorador dessas crianças? Basta que se saiba que uma parcela dessas crianças que estão panfletando são contratadas, entre aspas, empresas constituídas, elas pagam 20, 30 reais por dia para que a criança fique no sinal entregando panfleto. Quer dizer, ela tem a exploração do trabalho infantil perfeitamente caracterizada. E o MVM, na medida em que esses casos são identificados, interage com todos os órgãos da rede de proteção social, inclusive, nesse caso, com o Ministério Público do Trabalho, denunciando essas empresas. E, se você me permitir, eu gostaria de fazer um alerta. Houve um aumento desses casos agora no período de julho, por causa das férias. As crianças ficam mais livres e aí mais suscetíveis de serem... e nós estamos imaginando que vai haver uma tendência de aumento também desses casos em função do período eleitoral. Então, eu acho que era a oportunidade de alertar candidatos, porque às vezes eles terceirizam o trabalho, né, de arrebanhar pessoas, que não façam isso com crianças, porque estarão infringindo a lei. Se o senhor puder traçar o perfil dessa criança, qual que é a faixa de idade mais comum? Como que é essa criança? Essas crianças, elas estão na fase ali entre os 12 e os 17 anos, né? Às vezes elas estão com crianças menores, mas não são irmãos menores que vêm junto, né? São crianças, normalmente, né, nós temos dados estatísticos que permitem que a gente saiba o horário em que elas são encontradas, o dia da semana em que é mais provável que sejam encontradas, de onde elas se originam no ambiente da cidade. Normalmente são crianças da zona sul da cidade, zona bastante carente, e que são encontrados ou na própria Zona Sul ou no centro da cidade. Quando você fala Zona Sul, eu tenho uma dificuldade. Zona Sul abrange que bairros? É aquela região que vai lá para o aeroporto, né? Sei, entendi. É uma região bastante ampla, na verdade ela é bastante ampla e ela se inicia aqui ainda, eu acho que até o Osiel, esse pessoal está tecnicamente enquadrado dentro. Mas essas crianças, elas são de origem extremamente humilde, vivem em um quadro de desestrutura familiar, né, de carência muito grande, e o mais importante de ser colocado é que a família não identifica essa ação como alguma coisa irregular. Encontramos até mães que louvam o fato do filho estar... preferível ele estar lá vendendo do que fazendo alguma coisa errada. Só que a experiência mostra que ele começa vendendo bala e com o dinheiro compra um tênis e depois ele vai comprar droga. É uma atitude humanitária até inteligente de vocês, porque se isso funcionar 100%, logo diz que denúncia vai deixar de ter trabalho, porque os bandidos do futuro não são criados, né, no futuro, são criados agora. General, temos que terminar o programa. Muito obrigado pela presença, uma boa semana para o senhor e sucesso para o Disque Denúncia, viu? Muito obrigado a você, muito obrigado, Juliana. Obrigada. E eu é que tenho que agradecer, porque todo o trabalho que é desenvolvido pelo MVM, seja no Disque Denúncia, seja no seu programa social, depende muito da visibilidade que a mídia leva à população desse trabalho. Muito obrigado. Juliana, obrigado. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, general.
E boa noite a você também. Nossa entrevista coletiva fica por aqui. No próximo domingo estaremos de volta. Boa noite a todos, boa semana e até lá.